Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, é mais um além dos livros. Esse é o tipo de vídeo em que eu indico principalmente links, mas a gente fala sobre coisas que não são exatamente livros. E é isso aí, vamos lá então. Eu comecei a juntar essa listinha de coisas antes do grande corona e da grande quarentena. Aliás, como é que vocês estão? A gente tá em casa há 2 semanas já, a gente teve um pequeno estresse doméstico e teve que lidar com o vazamento do banheiro no meio disso tudo, mas agora já está tudo certo. Bom, vamos lá então para as indicações, mas me contem aí embaixo como que vocês estão com isso e espero que essas leituras ao menos distraiam um pouco. Uma ou outra vão ter um pouco mais a ver mais a ver com vírus e com isso, mas a maioria não tanto, então espero que vocês aproveitem. Bom, o primeiro link que tá lá embaixo, então tudo que eu tô mencionando vai estar ali na descrição do vídeo. O primeiro é uma notícia bem curtinha, mas é uma notícia boa, que pesquisadores do Peru recuperaram um manuscrito Inca, então tem lá umas fotos e tal, parece muito interessante. Tomara que isso venha a ser uma publicação de fato no futuro, mas uma pesquisa muito interessante. O manuscrito estava perdido há 140 anos também, então uma ótima notícia, né? Depois disso tem um texto que saiu no Estadão, escrito pelo João Varela. O João Varela é um dos editores da Lote 42. Eu tenho uma grande admiração pelo pessoal da Lote, eu acho que eles têm uma energia e um jeito muito positivo de encarar as coisas. Muita gente desse mercado dos livros tende a ser muito pessimista em termos de nunca dá certo, ninguém lê, blá blá blá. Mas eu acho que o pessoal da Lotte tem uma energia muito interessante de inovar e de pensar coisas diferentes. E nesse texto ele está falando sobre estratégias de editoras contemporâneas contra a crise do livro. Curioso, né, porque saiu antes do grande problema corona chegar aqui no Brasil, né, mas é legal pensar o que exatamente a gente pode fazer agora, né, se possível consumir de livrarias pequenas, livrarias locais, ou comprar direto nas editoras. Teve um outro grande problema esses tempos porque tem muita livraria que não está pagando as editoras, né, pelos livros vendidos. Muitas das livrarias físicas têm contratos estranhos em que eles só pagam as editoras depois que os livros vendem, mas ainda assim não é nem o livro vendeu no dia seguinte a editora recebeu o dinheiro. Uma janela de tempo bem grande ali no meio, o que causa alguns problemas, né, para as editoras, porque as editoras têm que pagar em dia seus funcionários, seus freelas que fizeram parte do livro, a gráfica que imprimiu, a distribuição. Então tem isso, e daí quando isso ainda se quebra, quando essa janela de tempo que já é bastante grande não acontece, isso cria um problema muito grande para as editoras, né? Então às vezes a gente comprar direto com a editora também é uma saída legal para ajudar essas editoras. A gente está numa situação complicada porque é ruim também a gente ficar pedindo muita coisa e os serviços de entrega também ficam expostos ao vírus, a gente também tem que pensar nisso. Tem umas pessoas que estão fazendo uma saída que eu acho muito interessante, que é comprar agora e pagar agora, mas deixar para o pedido ser entregue quando a situação se normalizar. Então se você está em condições de fazer isso, também é uma ideia interessante para apoiar as editoras pequenas que você gosta. Enfim, uma situação bem complicada, mas de qualquer forma, esse link é diante disso tudo e mostra um pouco do mercado atual, das saídas, e é legal, eu acho, pra gente como leitor entender um pouco disso também. Bom, debaixo disso, depois disso, tem o canal da USP. É um canal muito legal e isso eu tinha colocado aqui antes de tudo isso, mas eu acho que vale ainda mais agora. Tem muitos cursos lá, filmagens das aulas que eles disponibilizam e tal, e tem muita coisa interessante, não só do mundo da literatura, eu acho que tem muita coisa legal pra gente da literatura também, mas tem cursos de diversas áreas, então se tua faculdade está aí parada, ou se teu trabalho está aí parado e você quiser dar uma olhada, vai que você acha alguma coisa que interessa, e ainda dá pra aprender um pouquinho. Conteúdo muito bom e de graça, então vale a pena a gente dar uma olhada.
Depois disso, a gente tem dois links, um da BBC e um do El País, que entrevistam pessoas diferentes, mas sobre um tema bastante parecido, que é a relação de tecnologia, redes sociais, os celulares e a questão da felicidade. Basicamente, a gente tem duas pesquisadoras que vão ver isso de jeitos diferentes, mas que estão defendendo que esse tipo de tecnologia que cria uma necessidade de feedback muito constante, cria uma interrupção muito constante das nossas atividades, tem a ver, tem alguma relação com nossa felicidade ou falta de felicidade e enfim, outros aspectos psicológicos, sociais, então eu recomendo bastante para ler esses dois. De novo, links pré-coronavírus, agora tecnologia tem sido um meio muito forte da gente se sociabilizar e etc. Então ter tudo isso um pouco em mente, né? Bom, depois temos um link da Judith Butler e o papel das ciências humanas. Uma entrevista que ela deu para o Globo. O que eu achei interessante desse link é pensar um pouco, né, as ciências humanas andam tão em queda na sociedade. Ver que a CAPES cortou muita bolsa de pesquisa recentemente, acho que na última semana no Brasil. A Federal aqui do Paraná, que é a que eu conheço melhor, perdeu quase 600 bolsas de pós-graduação. Isso é muita coisa. Imagino que muitas universidades tenham perdido muitas bolsas também. Esse link dela é muito interessante, essa entrevista dela, porque ela em momento nenhum vai falar das ciências humanas em detrimento de outras ciências, não é sobre isso, todas as ciências são importantes. Mas ela vai falar um pouco aqui sobre rebater essas acusações de que as ciências humanas são inúteis, ou qual é a utilidade delas, como que elas se encaixam no mundo e por que a gente deveria estar preocupado com elas. Às vezes eu acho que é um problema da academia ela não conseguir transpor tanto o que a gente faz dentro da academia para fora dela. E isso talvez seja um dos motivos pelos quais tem tanta gente que acredita que esse tipo de pesquisa não serve para nada, né? Enfim, é um link interessante pra gente pensar um pouco isso, tanto para quem tá fora da academia entender o que tá acontecendo, mas pra gente da academia pensar também como que a gente pode tentar quebrar essas barreiras, né? Bom, depois disso, falar um pouquinho sobre literatura. Um primeiro link é no Nexo sobre o livro A Peste, do Camus, e como ele voltou aí na época do corona, né? Eu acho muito interessante esses movimentos quando certas coisas acontecem no mundo e de repente algum livro que já existia volta porque as pessoas estão sentindo necessidade de entender, de lidar com aquilo, né? Outro livro que também parece estar vendendo bastante é um ensaio sobre a cegueira, também é um livro interessante para esse momento. Nunca li A Peste, do Camus, quem sabe será uma leitura em breve. Mas, enfim, é legal esses movimentos, ou quando a gente tem vários presidentes aí ganhando eleições e o pessoal começa a ler livros de distopia, né, etc. E falando mais sobre o Camus também, uma amiga minha, Gisele Barão, escreveu um texto muito legal para o Cândido. O Cândido é o jornal da Biblioteca Pública do Paraná, sobre o Camus, porque está fazendo 60 anos da morte dele, então ela faz ali um panorama sobre a obra em geral, fala também sobre A Peste. E, aliás, estou linkando esse especificamente, mas o Cândido tem vários textos legais também, então vai dar uma fuçada no acervo. Bom, depois disso, uma besteirinha. Na New Yorker tem um texto de ficção, é uma carta dos Simmons de Hogwarts, falando sobre a vida de um ex-aluno de Hogwarts e como é quase que uma reclamação de, tipo, a gente não aprendeu matemática, a gente não aprendeu não sei o que, pra que me adianta o que eu aprendi? Não consigo lugar no mercado de trabalho, tá? A gente é uma besteira mesmo, mas é engraçado, eu achei engraçado, pelo menos. Um canal que eu tenho curtido muito nos últimos tempos, e tenho assistido bastante, é um canal do Museu Louisiana. Esse museu é um museu na Dinamarca. A gente foi lá ano passado, quando a gente estava lá, o museu fica um pouquinho ao norte de Copenhague, tem que pegar um trem, mas é bem pertinho, bem tranquilo de chegar lá. E é um museu de arte moderna, contemporânea, muito bonito, muito interessante. A construção é muito interessante, o espaço no geral, ele fica
na beira do mar, e você vê a Suécia lá no fundo, no fundo, no fundo. E, enfim, foi um museu que foi uma experiência maravilhosa. A gente passou um dia inteiro nesse museu, assim, foi incrível. E no canal eles têm entrevistas com os artistas que estão fazendo exposições no museu, mas eles fazem muitos eventos literários também. Tem muitas entrevistas com autores, o que é muito legal. Então vale a pena dar uma olhadinha. A maioria do conteúdo deles, inclusive, é em inglês. Então tá. Depois disso a gente tem uma entrevista com a Samin Nosrat, espero que seja assim que fala. Ela é a moça daquela série Gente, eu não lembro o nome, vou deixar o nome aqui na tela pra vocês, mas uma série de cozinha no Netflix. Eu gosto bastante de cozinhar e ver coisas sobre comida, no caso vocês não saibam disso, mas essa é uma entrevista muito bonita com ela, porque ela vai pensar um pouco sobre o papel das pessoas no mundo, tudo que está acontecendo no mundo. De novo, outro link pré-corona, mas de outras crises que a gente está enfrentando, a crise ambiental, a crise climática, questões políticas, e ela tem uma coisa, ela vai falar que ela sente que falha quase todos os dias por não conseguir transmitir essas informações. Enfim, eu me identifiquei muito com algumas coisas que ela falou, então segue aí a entrevista. Outro textinho gostoso, um texto curto, de um site que eu não conhecia, mas alguém que compartilhou nas redes sociais aí, é um texto sobre mulheres que andam, então elencando várias figuras de mulheres que andam. Tem um livro que eu gosto muito sobre esse tema, que é A História do Caminhar, da Rebecca Solnit. Eu já falei sobre ele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas o andar é um ato muito curioso, é um ato político, um ato cultural também. Pra gente é tão banal às vezes pensar em andar, mas é um jeito de ocupar os espaços públicos. Enfim, tem toda uma questão e como mulheres por muito tempo não podiam andar, ou como isso era estranho, a própria figura do flanê não tem exatamente uma contraparte feminina. Então, enfim, é um linkzinho sobre tudo isso com umas ilustrações bem legais. E o último link de hoje, então, é da New Yorker também. Um texto mais longo, mas que vale bastante a pena, que fala sobre a vida na China com o corona. Então, já aqui, pensando uma pessoa que já passou 45 dias em isolamento e como que está sendo. A verdade é que a China foi o primeiro país, né, a entrar nisso. E não saiu ainda, né? Então a gente ainda não sabe muito bem como, quando será o fim disso tudo. Então é um texto um pouco pra gente pensar sobre essas coisas também. Bom, pessoal, era isso as coisas que eu tinha pra indicar pra vocês. A gente tem visto bastante filme também, a gente tem visto tanto no Netflix quanto no Telecine Play algumas coisas. Nada que eu me apaixonei tanto assim agora, mas várias coisas legais. A gente viu Duas Rainhas, que eu não tinha visto ainda, que é bem bom. Enfim, é isso, pessoal. Deixem as recomendações de vocês aí embaixo também. Espero que vocês estejam todos bem, ficando em casa o máximo possível. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.